Boa tarde, quarta-feira, já estamos no meio da semana e essa semana eu escolhi para a gente conversar sobre Isaías. E eu aprendi a gostar de Isaías ouvindo os outros falarem, me chamou a atenção e por isso que eu resolvi chamar pessoas diferentes essa semana para falar um pouquinho da experiência deles com o livro de Isaías. Você já conheceu a Débora, o Valdeci e hoje você vai rever uma pessoa que é muito querida para o Código Aberto, a Silvina Catânio, nossa amiga. Silvina que de vez em quando está no Código Aberto, daqui a pouco volta, né, Silvina? É a quota de sotaque que vocês têm no Código Aberto, a cada tanto aparece alguém falando com sotaque. É um prazer estar com vocês e é muito bom estar com você, Lala. É muito bom estar com você também, Silvina, porque eu sempre aprendo com você. E eu tenho uma pessoa que também é muito querida para mim, a Amy, que ela disse que ela aprendeu a amar o Deus de Isaías com você. A Amy e eu somos amigas, ela foi a pessoa que me acolheu quando eu cheguei no Brasil, em 2004, e a gente conversava muito, e realmente eu talvez passei para ela essa experiência bonita que eu tenho com um Deus de Isaías, que é um Deus muito particular, como diferente um pouco do Deus que se apresenta nos outros livros. E qual é essa particularidade dele para você? A particularidade para mim é que o Deus de Isaías é um Deus que fala diretamente com o povo. Então, ele está falando com o seu povo. É um livro que está preparado para quem tem já um compromisso com Deus. Então, como tem tanta intimidade entre Deus e seu povo, o livro de Isaías é um livro onde Deus tem duas características. Primeiro, Deus é muito mais severo com seu povo e Deus é muito mais apaixonado, porque tem muita mais intimidade. Então, isso é interessante. Quando você tem muita intimidade para falar com alguém, você também é muito mais severo, é muito mais crítico, muito mais crítico. Por isso, a gente tem essa impressão de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito bravo e o Deus do Novo Testamento é um Deus tão fantástico e tão meigo e tão doce. E é que o Deus que fala no Antigo Testamento está falando com seu povo, está falando com pessoas com quem ele já tem intimidade. E o Deus do Novo Testamento é um Deus que está falando com pessoas que não o conhecem. Então, ele tem outra maneira de ficar por perto. E eu tenho essa impressão que se a Bíblia é uma casa, Isaías é o quarto do casal. É Deus se encontrando com seu povo para resolver um problema, para ter uma discussão. E eu acho isso fantástico. Eu venho de um país, os argentinos somos um pouco menos diplomáticos que os brasileiros, menos... E no meu país, discutir com alguém é o sinônimo de respeito. Você só discute, você só briga com aquele a quem você respeita. E o livro de Isaías tem muito dessa briga com Deus. O livro já começa com Deus falando para o povo: eu criei vocês, eu amei vocês, vocês me abandonaram, como a gente vai resolver essa situação? Então, essa situação de intimidade e de respeito que Deus tem pelo seu povo através dessa briga, dessa búsqueda, e Deus sendo muito severo, mas também Deus seduzindo o povo, falando do que Ele pode fazer pelo povo, do que Ele pode conseguir ainda com o povo. Eu acho um Deus tremendamente intenso e apaixonado, o Deus do livro de Isaías. Qual que é o seu capítulo favorito? Você tem um capítulo favorito? Eu tinha, meu capítulo favorito era o capítulo 43, mas eu fui mudando, isso é fantástico, você realmente vai mudando você na vida e os teus gostos também vão mudando. E o meu capítulo favorito neste momento é Isaías 26, que é um cântico de confiança na proteção de Deus para o povo. Porque isso é maravilhoso. Em todo o livro de Isaías vocês vão vendo essa dinâmica. Eles brigam, Deus briga com seu povo, mas também Deus chama o povo e Deus faz promessas para o povo e Deus fala do pecado do povo. Então é uma situação de uma dinâmica muito particular e eu gosto muito do capítulo 26, especialmente do verso 20. E eu trouxe minha Bíblia em espanhol para ler em espanhol, então, porque até eu me canso do meu sotaque. Eu queria compartilhar o verso 20 do capítulo 26 de Isaías, e diz assim: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. E eu gosto muito dessa expressão que fala assim: vocês têm que se esconder só um pouquinho, enquanto passa o problema, enquanto passa o juízo, enquanto passa a indignação de Deus pelos pecados do homem, mas eu continuo aqui com vocês. Eu fico aqui do lado de vocês. Silvina, convida o povo que está nos assistindo para ler o livro de Isaías e descobrir o Deus que você descobriu. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que para você descobrir o Deus da Bíblia, para você encontrar riqueza na Bíblia, o que você precisa não é conhecimento, o que você precisa é sensibilidade.
Então eu convido você a ler o livro de Isaías com a sensibilidade de quem entrou no quarto do casal para resolver a sua situação com Deus e para conhecer a intensidade da paixão de Deus pelo homem. Silvina, obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E para você, um beijo grande e até amanhã.